Cada um é diferente, muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem coisas muito semelhantes. Você já pensou sobre isso? Hoje, 5 elementos e a personalidade de cada um. Olá pessoal, eu sou Sérgio Ribeiro, acupunturista, fisioterapeuta, hipnólogo clínico, e você é muito bem-vindo ao nosso canal Sérgio Ribeiro Saúde. Hoje com uma coisa fantástica, interessante, que é um dos fundamentos da acupuntura, da terapia oriental. 5 elementos e as personalidades de cada um. Só que hoje a gente vai ver alguma coisa, talvez um pouquinho diferente para quem não está acostumado. Como eu estava falando, cada um de nós é diferente. Os orientais há muito tempo têm constatado isso e também percebido que nós temos determinadas naturezas, determinados arquétipos. E você usa 5 elementos, e aí você para e pergunta, mas Sérgio, o que são os 5 elementos? Os 5 elementos é uma manifestação arquétipa, energética, criada pelos orientais, baseadas nos elementos da natureza. Onde a gente tem, por exemplo, água, que tem uma relação emocional, sentimento, né? A gente pode dizer sentimento com o medo, onde a gente tem a madeira, que tem essa relação com a raiva, onde a gente tem o fogo, que tem uma relação, vamos dizer, com alegria. Mas sempre tem mais coisas nessa história. A gente tem o baço, que tem uma relação com a preocupação. A gente tem o metal, baço-terra no caso, né? O metal, pulmão, com uma relação com sentimentos de tristeza. Mas isso é uma coisa conhecida, a gente usa no diagnóstico, isso se desenrola mais. Mas como, Sérgio, se desenrola mais? Quer ver? Vamos pegar o elemento fogo, corresponde à energia do coração, e a gente sempre associa a alegria. Mas existe só uma forma de alegria? Não! A gente tem euforia! E a gente tem uma coisa que é interessante e é peculiar do coração, que é a tristeza de coração, que também não é muito falado. Essas energias envolvem o órgão integral coração. E assim vão indo em todos os órgãos, né? Como eu falei, depois o baço, né? Terra, o pulmão, o metal, a água, o rim, a madeira, o fígado, e assim fazendo o círculo, a roda dos 5 elementos, representando, olha bem, representando aspectos da nossa psique ancorada na materialidade através dos órgãos integrais internos e depois passando pelos seus correspondentes canais energéticos. Mas eu vou contar o pulo do gato para vocês agora. Talvez o grande segredo. Isso vai além. A gente consegue trabalhar através disso com personalidades. Mas como que a gente faz isso? Com uma coisa que a gente chama naturezas energéticas. Os 5 elementos, eles se expandem para compreender a natureza energética. E como é que isso ocorre? Você tem lá um elemento madeira. Ele só tem um aspecto, é só a raiva, e só funciona de um jeito? Não. Ele tem um aspecto Yin e ele tem um aspecto Yang. No aspecto Yin, ele tem
uma expansão, um crescimento de madeira que vai se espalhando por todos os lados, crescendo seus ramos, crescendo suas raízes, ele quer expandir. Num lado yin, ele tem uma retração. Mas se a característica da madeira não é crescer e expandir, não é o que a gente vê desde um pequeno bambu, a maior árvore que você imaginar, então, muitas vezes, se ele é tolhido, se ele é contido, se ele é preso, não vai dar alteração? Vai, né? E a gente vai percebendo que as características, a personalidade das pessoas, segundo a terapia oriental e as naturezas energéticas, tem aspectos de uma, duas, em geral, 3 naturezas energéticas que constituem a personalidade. Você pode ter uma madeira despontando muito forte, então você vai ter ali aquela pessoa que quer expandir, mas talvez essa expansão tenha um suporte de terra. Opa, madeira se expandindo sobre a terra, parece promissor, não é? Tem terra, se expande, tem substrato, talvez uma terra, uma madeira, e que tenha água. Mas se essa água tiver muito, vai fazer um lamaçal e pode dar problema. Se essa água tiver pouca, talvez seca e não permite a expansão. Então o que acontece? Cada um de nós tem um representativo único dentro desses elementos, dentro da natureza energética. E esse representativo único pode se transformar num grande elemento principal, com 1 ou 2 elementos apoiadores, e todos eles têm aspectos que são yin e yang e conversam entre si. Mas a gente vai além disso. Você tem outras pessoas que você se relaciona. Talvez a família, talvez o relacionamento romântico. Esses elementos conversam de uma pessoa com a outra. Às vezes para favorecer em determinados momentos. Então eles entram em ciclos positivos de alimentação. Às vezes eles entram em ciclos de conflito. Então, na medida que eu vou falando, você vai compreendendo muito bem o tamanho, a capacidade que a gente tem de conversar sobre isso. Você vai entendendo o elemento daquela pessoa e você consegue criar oportunidades mais simples de conversar com ela. Você vai entendendo quais são as naturezas energéticas do seu cliente. E você não só vai fazer um diagnóstico mais claro, mas você vai conseguir fazer sua terapia muito mais eficaz e assertiva. Você vai olhar para dentro de você mesmo. Se você tem uma natureza de água, que pode ser... Olha que interessante. A natureza de água. Água não tem vários estados. Não tem sólido, não tem líquido, não tem gás. No sólido, ela se adapta menos que o líquido. E aí você vai compreendendo que talvez você tenha uma natureza muito adaptável e seja uma natureza de água com essa capacidade de se adaptar. Na medida que você vai vendo os 5 elementos de acordo com a natureza energética, você vai se compreendendo cada vez mais, compreendendo a sua pessoa. E você sabe, quando a gente se compreende mais, a gente consegue trazer melhores recursos que a gente tem lá dentro da gente mesmo. E vai criando melhores oportunidades, deixando sua vida mais clara, fazendo com que você consiga chegar cada vez mais nos seus objetivos, porque você começa a se entender, você começa a compreender as coisas ao seu redor. Talvez você não precise bater tanto de frente e você, entendendo, consiga contornar, superar, criar novas maneiras. E tudo isso vem da onde? Da compreensão dos 5 elementos, da compreensão da natureza energética e como elas funcionam.
Então, daqui para frente, cada vez mais você pode estar ao alcance do seu entendimento. Eu falo isso para você agora e eu vou dar uma dica para você agora no final, muito importante. Mas antes dessa dica, quero deixar uma coisa clara para você. Vai ali, dá um joinha, marca o sininho de referência para que você possa receber nossas notificações e a gente ficar sempre em contato com assuntos muito interessantes da saúde. A grande dica que eu vou falar para vocês é que não dá para falar tudo nesse tempo que a gente tem. Porque além de ser interessante, além de ser um assunto muito fantástico, ele é um assunto que ele tem um tempo maior para o seu aprendizado. E a dica que eu vou dar para vocês é: a gente vai conversando e você vai aprender sobre isso enquanto a gente conversa. Mas se você quiser saber realmente tudo sobre isso, você vai encontrar no meu livro. Esse livro aqui. Aqui tem todo esse conhecimento. Quando você adquirir o seu, não tenha receio. Conversa comigo. Passa um direct no Instagram ou passa um WhatsApp e a gente vai esclarecendo algumas coisas. Talvez você tenha alguma dúvida. E talvez em breve a gente tenha ainda mais novidades sobre isso. Fica atento, fica ligado, fica conectado com a gente em todos os nossos portais de comunicação. Lembra também que a gente tem lá no Spotify, a gente tem um podcast, Acupuntura Sérgio Ribeiro, que você também pode ficar conectado. O nosso Instagram, Sérgio Ribeiro, AC. A gente tem vários canais. O conhecimento está na sua mão. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.